Este documentário pretende transmitir o que se passa na região do Algarve em matéria de desperdício alimentar ao longo de toda a cadeia de abastecimento de alimentos e o que está a ser feito para reduzir o desperdício alimentar e contribuir para o acesso à alimentação. Muitas entidades, projetos e iniciativas privadas atuam como verdadeiros heróis nesta luta que é de todos e que ocorre à escala mundial. O projeto Don't Waste Our Future nasceu no âmbito de uma parceria internacional de vários países europeus e de um conjunto de entidades parceiras empenhadas em trabalhar sobre este tema, o tema do desperdício alimentar e do direito à alimentação. O desperdício alimentar é um atentado à dignidade humana. Ninguém neste mundo deve experimentar a privação de alimentos. Uma em cada 9 pessoas passa fome ou está subnutrida. Uma grande parte da população mundial está a morrer de fome. Existem outros povos, como nós, que todos os dias deitamos para o lixo alimentos. 1/3 da comida para consumo humano é desperdiçado. O projeto parte de uma constatação de que o estilo de vida moderno e ocidental gera muito desperdício alimentar. Na Europa, 89 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas, o que corresponde a 179 quilos por pessoa. Essa quantidade de alimentos permitiria alimentar cerca de 795 milhões de pessoas que todos os dias passam fome. E perante essa problemática, esta rede de parceiros europeus decidiu montar uma intervenção em vários países com vista a desenvolver 3 tipologias de ações em territórios concretos. Uma ação de diagnóstico, uma ação de informação-sensibilização e uma terceira ação de disseminação. Compramos 3 carros de compras e desperdiçamos 1. 20% das nossas refeições vai para o lixo. Pensa bem quando deitares a tua comida para o lixo. Cerca de 1,3 bilhões de toneladas de comida é perdida ou desperdiçada por ano. Todos nós temos um papel a fazer, até nas nossas próprias casas, e o Don't Waste Our Future foi aqui a cereja no bolo, porque vai permitir que possamos começar a trabalhar junto da comunidade juvenil, junto dos jovens, do primeiro ciclo até ao secundário. E isto vem reforçar aqui o papel de promoção de um comportamento mais responsável no seu consumo. Estima-se que desde a produção, passando pela indústria e distribuição e acabando no consumidor, são desperdiçadas em Portugal, na totalidade, 1 milhão de toneladas de alimentos por ano, o que equivale a 1/5 da produção do país. Para a Câmara Municipal de São Brás do Alportel, este projeto veio na hora certa e entendemos-lo como muito importante, sobretudo porque trabalha uma área fundamental como seja o desperdício alimentar, combatendo-o e fazendo-o com os jovens. E é com os jovens, com a geração do presente, que podemos realmente equacionar uma melhoria do futuro. Bem perto de nós, o Banco Alimentar no Algarve aproveita toneladas de alimentos que iriam para o lixo. Fomos saber como fazem este trabalho tão importante de recuperação dos alimentos. O Banco Alimentar recebe excedentes de várias origens. Nós, no nosso caso aqui, particularmente, a principal fonte de abastecimento, em termos de desperdício alimentar, vem da agricultura. Nós trabalhamos com muitas empresas ligadas ao setor agrícola, sobretudo frutas e verduras. No nosso caso concreto, são algumas centenas largas de toneladas que recebemos ao longo do ano, porque muitas vezes, no caso da fruta em concreto, temos normativas europeias que definem calibres, ou seja, tamanhos mínimos e máximos das frutas, e que muitas das vezes tudo o que está fora desse calibre não é comercializável ou o mercado, por isso simplesmente, rejeita e não os aceita. É preferível, e esse é um trabalho que nós temos ainda a fazer,
que venham parar ao circuito do Banco Alimentar, ao contrário do que acontecia num passado recente, que ia literalmente para o lixo. Depois, no âmbito do pescado, aí normalmente estamos a falar de apreensões por questões administrativas, ou o pescado não tem a dimensão, ou o pescado não tem o peso, ou o pescado não tem uma guia de um documento a acompanhar. E nesse sentido poderia-se eventualmente, e há uma das questões que para nós é importante, era uma alteração significativa na legislação europeia para que o pescado sendo apanhado e não sendo possível a sua comercialização, que não fosse deitado ao mar. Demais produtos vêm dos supermercados, vem da própria indústria. Na prática, posso dizer que 80% daquilo que nós movimentamos vem do desperdício alimentar, 20% vem da dádiva daquilo que é o envolvimento da sociedade no projeto Banco Alimentar. Sediada em Lolé, a Associação Existir trabalha com famílias carenciadas. Entre várias valências, apoia na alimentação, fazendo a ponte entre quem tem para doar e quem necessita receber. O Banco Solidário nasceu com um projeto que era o ProGrid, um projeto de 4 anos, nasceu da necessidade que o Conselho tinha em apoiar famílias carenciadas. Este projeto veio a terminar, mas a Existir quis continuar com esta valência. Pelas famílias que já estava a apoiar, não seria justo, não é? Este projeto terminar com a falta que havia, a necessidade que havia de apoiar estas famílias. Trabalhamos com algumas parcerias, sim, o Banco Alimentar, fundamentalmente. O Banco Alimentar é o nosso grande parceiro, onde fazemos a grande recolha alimentar mensalmente e semanalmente. Através da Câmara, que também é o nosso grande parceiro, conseguimos nos juntarmos a este movimento, que é o Zero Desperdício, e conseguimos então este grande parceiro que temos neste momento, que é a SONAI. Nós estamos aí diariamente a buscar os excedentes da SONAI referentes a complementos, pão, bolos, croissants, tudo o que seja de cafetaria. Estamos a conseguir dar às famílias diariamente um complemento junto com a cantina social, que nós também temos aqui o programa de emergência social que damos comida confeccionada, e conseguimos também à sexta-feira, junto com a distribuição dos frescos, dar também este complemento do pão e dos bolos. Na hora do almoço, entre o meio-dia e as 2, está a funcionar a nossa cantina social, onde temos cerca de 26 famílias a vir buscar alimentos confeccionados, e nós damos assim mais um complemento para essas famílias. Levam comida confeccionada, mas levam também o pão, a fruta vinda do Banco Alimentar, e também levam com eles também alguns bolos. E que mais se anda a fazer por Lolé e São Brás? Muito recentemente patrocinado a publicação e a oferta de 4 livros infantis que foram publicamente, muito recentemente, apresentados e distribuídos pelas escolas do Concelho de Lolé. Essa é uma grande campanha, uma campanha muito objetiva e que procura sensibilizar as crianças para há que ser intolerante relativamente ao desperdício. Para nós tem sido muito importante ver o envolvimento das escolas e dos jovens, contar com esta nova geração como parceiros num trabalho que já vimos fazendo há muito tempo em termos de ajudar quem mais precisa, nomeadamente com a loja social. A loja social nasceu exatamente do facto de existir necessidade e de existir vontade de ajudar. Pronto. E no que toca aos alimentos, é o bem de primeira necessidade. Nós já fazíamos cabazes, já fazíamos campanhas para o Banco Alimentar, já angariávamos alguns bens para ajudar quem mais precisa, em termos de alimentos, mas não havia um espaço físico com as condições que esta loja tem, que este espaço tem, para poder fazê-lo de uma forma organizada, mais sistemática e com outra cara, mais digna, digamos assim. Sempre houve respeito por todas as pessoas que precisam, mas o facto de ter uma loja bonita, aprazível, com gente sorridente, porque o que a loja dá não é só os bens, mas é também toda uma série de conforto a outros níveis. Pronto, uma conversa, uma palavra amiga. Uma das formas que nós encontramos de trazer o projeto de combate ao desperdício alimentar para a vida das pessoas foi através da nossa agenda municipal, que todos os meses é publicada,
e que tem desde o início deste ano e continuará a ter uma página justamente dedicada ao combate ao desperdício alimentar. A nível das demonstrações gastronómicas no nosso mercado também já trouxemos a roupa velha, que é justamente aproveitar o resto das refeições confeccionadas no dia anterior para fazer uma nova receita. Cerca de 360 mil portugueses passam fome. Enquanto isso, estima-se que todos os dias 50 mil refeições sejam desperdiçadas de norte a sul do país. O movimento Zero Desperdício está a aproveitar os bens alimentares que antes acabavam no lixo, comida que nunca saiu da cozinha ou comida que nunca foi exposta nem esteve em contacto com o público, fazendo-a chegar a pessoas que dela necessitam. O município não pode ficar indiferente ao movimento Zero Desperdício da Associação Dar e Acordar e, em 21 de novembro de 2014, assinou um protocolo de cooperação com a associação e implementou no seu concelho o movimento Zero Desperdício. Em 2015 fizemos uma primeira experiência piloto de ativar este movimento num grande evento do município, que é o Festival MED, e que foi um grande sucesso e que levou para o terreno um grande grupo de voluntários que aderiram ao movimento e que fizeram a recolha durante todo o período que decorreu o festival. Durante todo o festival fizeram a recolha dos alimentos, que por sua vez depois foi direcionado também para uma instituição de solidariedade social. Existem problemas de acesso à alimentação, existem esses problemas, e procuramos operacionalizar no terreno uma plataforma que pudesse juntar várias instituições, várias IPSS do Concelho de Loulé, para cada uma com o seu programa específico encontrar respostas e poder fazer chegar às pessoas e às famílias carenciadas os alimentos no momento certo. Através das grandes superfícies neste momento de supermercados, temos a cobertura praticamente de todos os supermercados do concelho e com as grandes instituições particulares de solidariedade social que já fazem o apoio alimentar em maior escala. Portanto, essas já estão aqui numa ligação direta e depois então queríamos caminhar para chegar à restauração e à hotelaria. A ReFood é uma organização de atuação microlocal, criada para reaproveitar excedentes alimentares e direcioná-los para quem mais precisa. O Algarve conta até ao momento com 3 núcleos: Almancil, Faro e Algoz-Tunes. Foi feita uma reunião sementeira em que o Hunter veio cá e apresentou o projeto à comunidade e convidou todos a fazerem parte. Dessa reunião saíram muitos mais voluntários e gestores que se reuniram e fizeram a parte, digamos, teórica de contacto com fontes, fazer um levantamento exaustivo de quais são as fontes aqui da localidade, quais são as empresas que nos podem ajudar, até chegarmos à doação deste contentor, que foi cedido pela Junta de Freguesia, e foi colocar mãos à obra para que pudéssemos começar a recolher e a distribuir refeições. Acho que houve muita vontade de todos os voluntários para que isto se tornasse realidade. É claro que exigiu muita disponibilidade e muito trabalho das pessoas que estiveram envolvidas. As fontes sempre mostraram alguma receptividade, porque para eles não tem grande custo, porque somos nós que vamos aos locais recolher, portanto eles já têm o desperdício, em vez de ir para o lixo, é-nos dado a nós. Estamos a recolher em 19 fontes, que inclui restaurantes, cafés, pastelarias e supermercados. Exclusivamente refeições já confeccionadas, pão, bolos, salgados, fruta, legumes. Numa fase inicial fizemos contactos com a ação social. Posteriormente os beneficiários vêm chegando através do contacto de passa a palavra, não é? Nós neste momento temos 22 agregados, que incluem 33 adultos e 7 crianças. Nós começamos o trabalho às 6h30 da tarde. Depois as equipas têm rotas, não é, para irem fazer as recolhas, fazem as recolhas, trazem aqui para o CO, que é o Centro de Operações. Aqui nós contamos tudo o que recebemos e depois é distribuído pelas famílias que vêm cá buscar. A equipa de voluntários neste momento são cerca de 30 pessoas.
dentro dos voluntários de 2 horas, que são os voluntários que fazem as escolhas e fazem a separação e a distribuição aqui no centro, existem os gestores, que fazem um bocadinho o trabalho de retaguarda, ou seja, o da coordenação, o de contacto com voluntários, o cruzamento de informação de beneficiários com outras entidades. Nós já distribuímos 1.500 refeições, mais 5.000 pães, 5.000 bolos, quase 700 sopas, salgados e alguma fruta. Para além do ReFood Algoas Tunes, como eu referi há pouco, está a funcionar o ReFood Faro. Infelizmente, eu julgo que há mais localidades que precisariam de ter outros núcleos de ReFood. A questão é que isto tem algum trabalho por parte dos voluntários e às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade, não é? E é preciso alguma dedicação por parte da gestão, primeiramente numa fase de implementação, mas também depois na fase de trabalho, não é? É preciso ir sempre coordenando para que as coisas funcionem. No que diz respeito à boa gestão de recursos, temos o exemplo da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, que nos conta qual é o seu segredo. Acho que a centralidade do UDA é de facto esta mega cozinha que nós criámos e que está a fazer este papel de confecção dos alimentos e distribuição por estas valências todas. Estamos a falar de um lar, estamos a falar de 2 centros de dias, do apoio domiciliário integrado, da cantina social, do refeitório social. Portanto, esta mega cozinha confecciona alimentos para isto tudo. Conhecendo esta casa, é o melhor exemplo e a melhor forma que nós trabalhamos em termos de desperdício alimentar. Quando os alimentos vão para o lixo, ainda há a possibilidade de os reutilizar para produção de composto e energia. É o que faz a Algar na sua central de valorização orgânica, bem perto de São Brás de Alportel. E em São Brás de Alportel temos localizado uma unidade da Algar de valorização orgânica, em que são depositados os resíduos orgânicos e daí é produzido gás e, posteriormente, energia elétrica. Esta unidade é a primeira unidade que é construída no Algarve, especificamente para tratar os resíduos orgânicos. Algarve tem outras instalações de tratamento, mas esta é a primeira que é dedicada ao tratamento dos resíduos orgânicos. Ela surge derivada de uma exigência de uma diretiva europeia. Essa diretiva estabelecia metas para desvio de matéria orgânica de aterro, ou seja, implica que sejam encontradas alternativas para a matéria orgânica que existe nos resíduos. E nós aqui separamos essa matéria orgânica, passamos-la por um processo de valorização no sentido de obter energia elétrica através dos resíduos. Essa é a grande mais-valia. Não só fazemos o desvio de matéria orgânica de aterro, como conseguimos valorizar essa mesma matéria orgânica através de energia que depois podemos injetar na rede e é consumida por todas as pessoas. Neste momento, os municípios que estão a entregar aqui resíduos é Tavira, através da sua estação de transferência. O município de São Brás já entrega a totalidade dos seus resíduos sólidos urbanos e também uma parte de Faro e Lolé, através da nossa estação de transferência que temos na zona de Faro. Se desviarmos toda a matéria orgânica e todos os recicláveis dos resíduos indiferenciados, que é aquilo que nós estamos a tratar, a quantidade que vai para a terra é muito menos, é inferior, e isto é importante para os tempos de vida de aterro. No total, nós processamos, em média, anualmente, 300.000 toneladas, mas de resíduos sólidos urbanos indiferenciados. Dessas 300.000, 50% é matéria orgânica. Então, estamos a falar de 150.000 toneladas. E o que eu estou a dizer é que dessas 150.000, nós aqui conseguimos valorizar 20.000. Toda a matéria orgânica que é separada é valorizada na instalação, corresponde a cerca de 40% do total da entrada. Depois temos a parte dos recicláveis, que correspondem à volta de mais 5% do total em peso de entrada. Portanto, esses recicláveis também são valorizados, não na unidade, mas na indústria recicladora. A fração restante, à volta de 55%, neste momento é ainda encaminhada para a aterro porque não temos a forma de valorizar. A Algar teve, em tempos, um estudo sobre a produção do combustível derivado de resíduos, onde parte de cerca de 30% da fração resto, ou seja, 30% dos 55% poderia ser novamente valorizado. É um projeto que, entretanto, está a ser reequacionado para ver se conseguimos ainda mais aumentar a percentagem de valorização dos resíduos que entram na instalação.
Será que ouviste bem? Que trabalheira não é valorizar os desperdícios alimentares. Por isso, pensa bem antes de deitares a tua comida para o lixo. E porque este problema é de todos e todo o mundo deve estar unido para o resolver, juntámo-nos a parceiros internacionais e locais para encontrar soluções. As escolas e autarquias estiveram a debater o tema para encontrar soluções para tanta comida que pode ser aproveitada. O projeto Don't Waste Our Future promoveu o debate e agitou consciências sobre esta realidade. Alertou sobretudo os jovens das escolas envolvidas, os autarcas que participaram ativamente nas ações do projeto e tocou a sociedade em geral. Abraçámos este projeto, Don't Waste Our Future, como um projeto muito importante, porque devolve às gerações a capacidade de transformar a sociedade num futuro próximo. E, por outro lado, também desenvolve a questão da cidadania europeia, que é muito importante nos dias de hoje. Eu, com a ajuda dos meus colegas, fiz parte do projeto da Inlock Don't Waste Our Future. No início, tanto eu como toda a gente, não tínhamos noção do que era isto do desperdício alimentar, mas rapidamente não só ficamos conscientes, como muito envolvidos. Fazer com que os jovens saibam que têm uma ação muito de transformar as sociedades, e isso é necessário que a escola passe isso para os alunos. O nosso objetivo é fomentar a consciência desde os mais pequenos aos maiores, do primeiro ao 12º ano. Já conseguimos fazer muitas atividades pedagógicas com os miúdos do 2º e 3º e o trabalho continua. Em 2015 fizemos parte de uma conferência em Milão, Itália, onde conseguimos elaborar uma carta europeia. Esta carta foi um manifesto de conjunto de jovens e autoridades locais para reduzir o desperdício alimentar e promover o direito global à alimentação. Esta carta acaba por ser aqui um compromisso feito por estes municípios, e é um compromisso que nos traz aqui também uma grande responsabilidade, que temos que trabalhar e temos que ter presente no nosso dia-a-dia esta consciência, e temos que envolver todos os agentes da nossa comunidade e trabalhar neste sentido de diminuir o desperdício alimentar. E porque não quisemos deixar ninguém de fora, fomos ao mercado de Lolé agitar as consciências de quem lá passava. No dia 8 de maio de 2016, organizou-se um evento local que correspondeu ao lançamento da campanha contra o desperdício alimentar a que o município de Lolé se juntou. Neste dia, organizou-se um Disco Soup, que juntou 3 chefes de cozinha, o relançamento do livro Zero Desperdício na Cozinha, de Alexandre Fernandes, e, claro, um flash mob para mobilizar a comunidade que ali passava e pôr todos a falar sobre o tema do desperdício alimentar. Os chefes de cozinha foram convidados a criar pratos com alimentos recuperados no mercado de Lolé e Jáfares, cujo destino seria o lixo. Tem sido feito um trabalho em várias escolas dos concelhos, desafio novo, desafio de toda a comunidade, que é calorias por dia, que é o recomendado, mas consumimos 2.800. A Associação Doina e a todos os jovens que participaram nesta iniciativa. Depois de um dia bem passado, cheio de atividades, a população local ficou mais consciente sobre o que é o desperdício alimentar
e de como pode contribuir para a sua redução no seu dia-a-dia. O desperdício alimentar não se resolve só com estas boas práticas e com estas entidades. Não se esgota. Há muito por fazer, sobretudo na casa de cada um de nós, nas nossas atitudes de consumo. É importante que nesta luta para reduzir o desperdício alimentar, a sociedade civil se envolva e os cidadãos tenham um papel cada vez mais ativo. Hoje em dia, e curiosamente, há um setor onde o desperdício alimentar existe com muita frequência, em que não há banco alimentar que possa atuar. É exatamente nas nossas casas. Falta sensibilizar, educar. Eu acho que falta a todos nós reforçá-lo nas escolas, mas também na comunidade em geral. A separar, a reciclar o lixo que produzimos é fundamental, sem dúvida, para um ambiente melhor e para salvaguardarmos o futuro das novas gerações. É importantíssimo o envolvimento da comunidade escolar, ou seja, das gerações futuras, numa lógica de trabalho com os alimentos, no sentido de respeitar os alimentos. Vamos abraçar este movimento, vamos efetivá-lo através de uma cidadania ativa e participada. E conseguir também mostrar ao público e aos cidadãos que vale a pena, não é? Aproveitar o desperdício e que este desperdício sim é fundamental e que faz falta a estas famílias. Combater o desperdício alimentar por um mundo mais justo, mais solidário e com futuro. Achamos importante que possa haver iniciativa legislativa que determine o fim, ou melhor, que obrigue que toda a fileira da alimentação, seja a indústria, seja a distribuição, que não deitem nada fora e que obrigatoriamente entreguem ao circuito social. Acreditamos que neste ano nacional do desperdício zero vai ser possível fazer muito mais e não nos juntar a nós muitos mais parceiros. E vai ser possível, sim, também junto com a Câmara, começar a fazer, se calhar, um melhor trabalho neste sentido de recolha de excedentes. Acho que estamos a iniciar, mas acho que estamos no caminho certo. Repetir a resposta quando alguém me perguntou, e já me perguntaram várias vezes, porquê que eu estou aqui. E eu não necessariamente José, mas porquê que algumas pessoas estão. É porque chega uma dada altura em que percebemos que quantas oportunidades é que temos na vida para ter o poder nas mãos de olhar para a realidade e dizer, eu não gosto disto, eu posso mudá-la, e mudo apenas dependendo da minha vontade e da minha decisão. Não preciso esperar por nenhum decreto, nenhuma legislação, nenhuma assembleia. É só a minha vontade e decisão. E isto é uma sensação de poder que não aparece logo, mas que depois, a pouco e pouco, vamos apercebendo disso mesmo. Portanto, se me perguntas particularmente, é exatamente isso, é o gozo que me dá este poder. E, portanto, aqui a ideia será contaminar, entre aspas, quanto mais gente melhor progressivamente, para que cheguem a esta sensação de poder. Porque temos muito poucas oportunidades ao longo da vida de ser tão poderosos, digamos assim, como neste caso, olhar para a realidade, eu posso modificá-la, quero e modifico mesmo. Porque no dia em que eu estou e ajudo a seguir uma refeição para um sítio onde não havia, é mudar a realidade na hora. Depois, se o fizer de forma consistente, de forma continuada, esta sensação vai se manter. É uma sensação boa. Gostava que todos nós, mas particularmente eu chamaria a atenção para os professores, para os pais, que fossem particularmente atentos na mobilização das novas gerações contra este flagelo que é o flagelo da fome e da privação alimentar.
Todos nós nos devemos indignar com a ideia de que um semelhante nosso possa passar fome. E nessa medida, todos nós devemos alterar os nossos comportamentos de consumo para que o desperdício não exista e para que aquilo que sobra possa ser repartido por aqueles que precisam. E isso requer alteração de comportamentos da nossa parte, requer educação ética, e aí os professores e os pais têm um papel muito importante e são chamados, tal como nós responsáveis políticos, no mesmo plano de responsabilidades, são chamados a cumprir o papel deles. Nós cumprimos o nosso, os pais cumpriram o deles, os professores também, e tenho uma certeza que se todos, cada um de nós, assumir seriamente este desafio, esta responsabilidade, as coisas melhorarão, porque é para isso todos que vivemos. Este projeto deixa-nos a esperança de que é possível mudar comportamentos, mudar atitudes relativamente ao consumo, sermos mais responsáveis, mais conscientes sobre aquilo que são as nossas necessidades básicas alimentares e aquilo que não necessitamos. E desse ponto de vista, o projeto deixa-nos essa aprendizagem. Apesar de ser uma intervenção à escala local, neste caso nos concelhos de São Brás de Alportel e de Lolé, o projeto tocou muita gente, tocou muitas pessoas e, pelo caminho, certamente, há mudanças de comportamentos que devemos continuar a incentivar.